Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlinhos. Eu me chamo Lê. E nós somos o Casal Leitor. E hoje vamos falar, pra quem assistiu o primeiro vídeo, hoje nós vamos falar sobre... Ozob! E eu já peço desculpa para os autores Leonel Caldela e David Bazos pelo Carlinhos ficar batendo na capa do livro, feito um tamborim. Essa foi uma emoção. Eu não sei você, gente, mas eu pistola quando eu vejo isso. Essas coisas que o marido faz. E, gente, hoje vamos falar sobre esse livro maravilhoso. É um livro de 412 páginas. Escrito por escritores brasileiros. Como já mencionei o nome deles, já peço desculpa por ter dito o nome deles errado. Caso tenha acontecido. Mas também quero parabenizar eles pela escrita. Gente, é muito legal esse livro. É um livro cheio de detalhes. É um livro que se passa no século 22. Sim, e é um livro que vale muito a pena. Tem alguns livros que você começa a iniciar as leituras, por exemplo, esses são 412 páginas. Alguns deles você começa a engajar no segundo capítulo, no terceiro capítulo, e você começa a querer ler sem parar, e de repente 412 páginas são poucos. Mas pra mim, particularmente, o início deles já chama muita atenção. No primeiro capítulo, os autores já começam com uma fuga do Ozob, nosso personagem. E aí ele já começa narrando essa fuga e você fica assim, tá ok. O que tá acontecendo? Quem é ele? Pra que ele veio? De onde foi Como surgiu? Que ele se alimenta? E o autor também já traz, enquanto ele traz a história do Ozob da fuga, a história dele com os outros personagens, que é a sua família, seu pai, seus irmãos. E também já traz a história do seu pai, o Hans. Então você já começa a entender o porquê do Ozob tomar algumas atitudes no decorrer do livro. Então ele é como se fosse um quebra-cabeça, passado e presente em todo momento. Sim. Então você tem que Isso é o mais da hora. Exatamente. Ele deixa seu cérebro muito ativo, não é aquela leitura cansativa que você fica assim, tá bom, de novo isso. Não, Verdade. Ele é um livro que toda hora ele tá te mandando informação. É que o escritor, na verdade, ele não enrola. Os escritores, ele não enrola. E falando um pouquinho sobre o pai dele, que é mencionado no primeiro capítulo, que foi uma coisa, eu acho que por estarmos grávidos, foi uma coisa que me impressionou bastante. O Hans, que é o cientista maluquinho que criou o Ozob junto com seus outros 3 irmãos, ele sempre foi um cara muito inteligente, uma criança super inteligente. Porém, quando ele tinha 3 e 5 anos de idade, ele foi vendido para uma grande corporação. Os pais dele, família pobre, que não é desculpa, tá, gente? Mas eu preciso falar aqui do livro, então não me levem a mal se eu falar alguma coisa e alguém ficar... Sim. Mas é a história do livro. Resolveram vender ele, porque ele dava muita despesa, médica, remédio, um monte de coisa. Então eles resolvem vender, chamam o avaliador fica impressionado com a inteligência do Hans. Porém, ele tem uma saúde um pouco debilitada, como já mencionei. O que acontece? O avaliador fala, não vou levar. Por quê? Eu não sei quanto tempo que ele vai ter de vida. E por não conseguir calcular, estimar o tempo de vida dessa criança, para nós não vale a pena o risco, os investimentos que vai ser feito, exatamente. Os pais ficam desesperados, tipo, temos que se desfazer dessa criança a qualquer coisa. Então eles fazem uma oferta, uma contra-oferta. Olha, nós temos aqui uma outra criança, o Kurt, o irmão mais novo do Hans. É praticamente um bebê de colo. O que vocês acham? Leve 2, pague 1, oferta do dia. Um avaliador, analisando, um irmão é muito inteligente, o outro provavelmente vai ser super inteligente. Ok, fechado o acordo, leva as 2 crianças, os pais ficam muito felizes. Sim. E com o passar dos anos, o Hans ele vai sendo avaliado e vai mostrando cada vez mais um QI altíssimo. Diferente do Kurt. O Kurt, seu irmão, ele fica sempre isolado, ele tem um QI muito baixo, uma criança que não consegue, de acordo com, não supre as expectativas daquela corporação. Então, a corporação vendo aquilo e o Hans percebendo que seu irmão vai ser descartado. Descartar, gente, lá na história é o seguinte, jogar a criança sem nada na rua. Então as crianças morrem de fome ou morrem por violência da rua, alguma coisa, mas acaba morrendo, porque as chances são mínimas. Então o Hans faz uma oferta, por favor, não matem meu irmão. Ele leva planilhas, relatórios
e mostra, olha, eu posso dar muito lucro para vocês, Sim. desde que meu irmão fique comigo. Eu trabalho mais, eu estudo mais, eu faço tudo a mais. A corporação vira para ele e fala, olha, a gente vai descartar seu irmão de qualquer maneira. O que nós podemos fazer para você, uma bondade, seria a seguinte, você trabalhar e estudar menos horas por dia para poder aproveitar mais tempo com o seu irmão. Essa seria a bondade dele. Pro Hus, que já não tinha o pai e a mãe, que ele foi vendido, que não tinha mais ninguém da família, a não ser o Kurt, ele bola uma ideia. Ele faz uma chantagem com as enfermeiras e faz uma cirurgia no irmão, onde remove o cérebro do irmão e coloca junto com o dele. Então eles seriam 2 em 1. 2 cérebros num único corpo. É porque ele não queria perder a única família que ele tinha. Exatamente. E ele era uma criança ainda. Aí o pessoal da corporação, os empresários ficam sabendo e eles não gostaram de ser desafiados. Então eles falam, vamos fazer uma nova cirurgia, vamos retirar seu irmão e incinerar o cérebro dele. O Hus, uma criança, como eu já disse isso em vários momentos, ele entra em desespero. Não façam isso, pelo amor de Deus, eu faço o que vocês quiserem. E chora muito. Até que eles analisam, eu não vou dizer bondade deles, porque eles devem ter analisado que o Hus provavelmente pararia de estudar, ia dar prejuízo para eles. Então eles falam, tudo bem, vai, fica com esse aí, junto. Desde que você continue dando lucro pra gente, lucros altos. Com o passar dos anos, Hus, cada vez mais inteligente, cada vez mais um cientista impecável nas suas atitudes, descobertas ele faz, ele cria novas máquinas, novos robôs, novos tudo. Dando muito, como é que a gente pode dizer, orgulho para a corporação. Porém, em um certo momento, gente, o que acontece? Tá muito... Não? Só tô indo. Segue o baile. Porém, em um certo momento, o Hus, ele resolve criar sua própria família. Lembrando que ele tem um irmão aqui acoplado na cabeça. Então ele resolve criar 4 palhaços. E essa é a parte legal, onde você vê que o escritor brasileiro ele pega também referências brasileiras. Talvez você que está assistindo esse vídeo não tenha assistido essas referências, mas Bozo, provavelmente você já tenha ouvido. Se você pegar o Ozob ao contrário, ele é o famoso Bozo. Então eu não tive a oportunidade de assistir, mas já ouvi muito falar. E os seus irmãos também têm essas referências. Como eu falei, o Hus, ele tinha aqui o irmão dele junto. Quando criança, o Kurt passava muitas horas assistindo palhaços da década de 80. Então, o Hus, quando adulto, resolve criar os 4 palhaços. Esses palhaços, ele deu os nomes de Zatati Ratatá, que é um palhaço de 2 cabeças. A segunda cabeça chamava Chernobyl Ratatá. Esse palhaço, ele era muito forte e o preferido do pai. Por quê? Lembrando que esses palhaços não eram só palhacinhos. Alô, alô, criançada. Não. Eles eram máquinas de matar, praticamente. Eram extremamente fortes. Muito fortes mesmo. Então, quando a corporação ficou sabendo dessa criação maluca do Hus, eles entram lá pra matar, exterminar esses bichos, esses monstros. E aí os Zatati Ratatá, junto com Chernobyl, enfrenta a corporação, extermina a galera lá e foge pra Cidade Baixa junto com o restante da família. Então o Hus olha para aquele filho e fala: ai, meu anjo, o que me salvou seus irmãos. Exatamente, obediente. O segundo filho é o Ozob. O Ozob, o nosso personagem, ele, junto com seus irmãos, só tem 4 anos de vida. Eles foram criados adultos. Então, assim, o Ozob, ele começa a ter uma compreensão da sua vida, que basicamente era aquela: trabalho, casa, trabalho. Dar o dinheiro pro pai que ele recebia. Então ele começa a pensar: poxa, eu só tenho 4 anos de vida, isso não é suficiente pra mim. Terceira irmã, Guzo. Ela é trans. Aqui fica um pouco, quando vai relatando a história da Guzo, né? Quando vai relatando a história da Guzo, você precisa ter um pouco de estômago, porque ela vai viver coisas pesadíssimas durante o livro. É
porque assim, gente, o livro ele não é indicado de forma alguma para crianças. Não. Maiores de 18. Os escritores, eu particularmente, como eu disse no primeiro vídeo, eu não consegui terminar ele ainda, mas ainda pretendo. Mas eu li praticamente metade dele. E até a parte que eu li é riquíssimo, riquíssimo. Os escritores são fantásticos nisso. Nos detalhes. Detalhes de como a Lego mencionou, no começo acontece a fuga. É muito detalhe de como tudo isso acontece. Se existe alguma briga, é a mesma situação, como que acontece. Então, ele é rico, rico, rico em detalhe. E é isso que mais impressiona, porque o livro chama muita atenção por esses detalhes mesmo. E alguns dos detalhes você tem que ter muito estômago. A Gus, ela vai sofrer alguns abusos. Coisa forte, gente, de verdade. Mas assim, ainda falo, vale a pena ler. Você tá lendo o livro, você percebeu alguma coisa que é muito forte pro seu estômago. Para um pouco, espera uns dias, volta a ler. E sempre tentando levar em consideração a crítica social que o livro faz. Sim, porque o livro ele acaba separando em dois submundos, que seria o mundo das corporações, que seria a classe rica, vamos dizer assim, e a cidade baixa. E a cidade baixa. Então seriam, querendo ou não, acaba tendo um pouco de uma crítica social. Sim. Porque acaba tendo um pouco de referência, realmente tem pessoas que têm mais condições e outras não. E acaba demonstrando um pouco dessa diferença, que é o caso das corporações e dos investimentos que eles tinham. Só pra vocês terem uma ideia, a Gus, ela vai parar na prostituição. E vai ter outras coisas mais pesadas sobre a Gus relatando. Então assim, é complicado. Vamos falar do próximo irmão, que é melhor. Senão daqui a pouco a gente vai falar tudo do livro. O quarto irmão é o Riso. Ele é um palhaço também, assim como os outros. Porém, ele tem uma mente infantil de criança. Ele também vai ter uma cena pesadíssima ali. Tem que ter um pouquinho de estômago que fala sobre ele. Ele tem uma mentalidade infantil, porém ele é extremamente perverso em algumas atitudes dele. Chega a ser doentio. Então o Ozob ele foge dos irmãos, foge da família. E numa dessas fugas o Ozob conhece uma banda de rock que é contra a galera do Montolov, que é contra as corporações. Exatamente, essas corporações que fazem algumas injustiças, algumas coisas contra a desigualdade social. E aí ele começa a viver várias emoções, o Ozob junto com essa turma. Também começa a fugir das corporações, fugir dos seus irmãos, do pai, e vai uma enxurrada de informações pra vocês. O Ozob ele começa a querer ter uma vida muito intensa por ter apenas 4 anos de vida. Então, gente, é algo que é incrível. Eu acho que vale muito a pena você ler, se você tiver a oportunidade. E não falo, não é recomendado para criança, mas é algo que vale muito a pena. Eu, particularmente, quando eu vi o livro, o que algo que me chamou muita atenção foi a capa, porque eu quis muito identificar. Eu já consegui identificar como ele era e eu queria muito saber. Então, eu já consegui criar ele na minha cabeça. E a Lê já gosta de criar o personagem. Só que tem outros personagens, tem os irmãos que fazem com que isso tudo aconteça. Então o livro ele é muito intenso, desde o começo até o fim. Se você quer algo com relação à ciência, né? Questão da ciência, a questão de desigualdade que acaba tendo, a relação entre eles e tudo mais, é um livro muito recomendado. Ele é tão rico em detalhes, ele se passa no século XXII, que a Terra se tornou inabitável. E tem uma das cenas que eles vêm pra Terra e falam como é que a Terra tá por culpa nossa. Questão de aquecimento global. E outra coisa também que fala um pouco sobre a escravidão. Por quê? As corporações, elas têm em outros lugares do universo, então foi dominado o universo. Também existe a relação dos extraterrestres que são feitos de escravos. Existem a relação das pessoas, os humanos, os semi-humanos, que são máquinas e robôs, os que são robôs. Então ele traz muita diversidade de todo tipo de informação. Exatamente. Então, gente, é algo que vale a pena. A gente queria muito indicar esse livro. Esse livro você só consegue comprar ele no site da Nerd Store. Ele é algo bem específico, mas a gente recomenda demais. Como eu disse, eu praticamente vou terminar de ler ele. A Lê leu, o Pedro leu, e vale particularmente no final, os dois falaram que deu vontade de tacar o livro na parede. Não, eu não vou dizer que deu vontade de tacar o livro na parede. Mas é surpreendente. Você olha e fala... É surpreendente. É surpreendente. É surpreendente. É isso. Eu não posso falar. É surpreendente.
leia. Mas assim, uma coisa eu vou falar que deu certo pra mim, como leitora, porque quando o Carlos chegou com o livro aqui, o Carlos começou a falar do livro, tal. Eu não me deixei ir por algumas coisas que ele falava, mas eu fiquei curiosa. Eu cheguei a ver, depois que eu li o livro, alguns relatos no YouTube, algumas críticas falando que é muito violento, que é muito isso, que é muito aquilo. Gente, de fato, ele tem sim a violência. Porém, quando você começa a ler e você começa a entender o contexto da história, o porquê que cada personagem foi parar daquela maneira, você começa a ficar um pouco revoltada também. Você começa a ter uma crítica. Você começa a sua percepção, aquele seu momento de inteligência, de você imaginar, poxa, levou a isso por causa disso. Então você começa a ver toda a crítica social que eu e o Carlos já falamos. Sim. É um livro para você pensar muito. E vale a pena, sim. Apesar de ser uma fantasia, é muito legal. Então é isso, pessoal. É que nem a gente diz, às vezes nem sempre justifica, mas tudo na vida tem um porquê. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, volta lá, dá uma moralzinha pra nós. Curte esse vídeo, comenta com seus amigos, passa pra frente, compartilha. A gente agradece muito, nós estamos começando aqui o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado muito. Podem comentar, por favor. Se caso queiram algum livro em específico que a gente já tenha lido aqui, a gente vai falar sobre ele. Então a gente já agradece muito cada um de vocês. Muito obrigado. E até a próxima. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.